Olá, galerinha, tudo bem? A gente agora está na nossa segunda live, que a nossa segunda live é o tema Libras. É importante mesmo? Então, quem veio hoje para falar conosco é a Eliana Firmino. Ela é uma profissional maravilhosa. Porque para estar aqui, gente, nessa live, além de ser um bom profissional, né, tem que ser um ser humano maravilhoso também, porque os dois andam juntos, né? Não adianta ser só profissional, tem que ser profissional e uma pessoa maravilhosa. E quem convive com a Eliana sabe o valor que ela tem, é uma pessoa maravilhosa, pessoa de Deus mesmo. E eu já puxo o gancho para agradecer a Elisângela também, a nossa tradutora aí, a nossa intérprete, que vai estar aí nos auxiliando, nos ajudando aí com nossos amigos surdos, ok? Então, Eliana, bem-vinda, né? Obrigada pelo convite. Eu sei que a agenda de vocês é tudo lotada, mas você conseguiu aí um tempinho aí para nós. E aí, Eliana, a Libras é mesmo importante? Olá, eu queria agradecer o convite para estar aqui batendo um papo com vocês sobre esse tema. Parabenizar a Naila por essa escolha para falar sobre isso, né? A gente tem o mês de setembro tem sido foi um mês de movimentos em relação à língua de sinais, à profissão do tradutor e intérprete. E agora a gente inicia o mês de outubro com essa live maravilhosa falando dessa importância, o que isso significa para a gente, para a sociedade. E é um prazer estar aqui falando sobre isso com vocês. Enfim, a Libras, o que significa ela na sociedade? Qual a importância? Por que se deve divulgar, difundir, ensinar essa língua na comunidade em geral, na sociedade? Qual a importância disso? Nós sabemos que nós vivemos em um país onde existe uma diversidade linguística, né? A gente tem pessoas que pertencem a grupos culturais, a comunidades que usam línguas diferentes da nossa, e é uma questão de respeito. Nós precisamos respeitar a cultura, a língua dessas pessoas, desses grupos que nós às vezes consideramos como grupos minoritários. Então a gente pode falar que o Brasil ele é um país multilingüe, ele tem variadas comunidades que falam e que usam a língua diferente do português, que a gente entende como língua majoritária. E a gente pode citar aí grupos de pomeranos, indígenas e outras pessoas que usam línguas, que falam línguas diferentes, que a gente precisa respeitar. E a comunidade surda é um grupo que usa a língua de sinais para se comunicar. Nós já entendemos que existem variados perfis de surdos, mas existe um grupo de pessoas surdas no nosso país que elas só se comunicam através da língua de sinais, elas não conseguem se comunicar através de outras formas. Então, em respeito a elas, é muito importante que essa língua seja disseminada, difundida, ensinada, comentada, explicada, para que as pessoas entendam a importância. Porque você pensa, morar em um país que fala uma língua diferente. Todos os lugares que você chega não tem acesso para você na sua língua. Então, se torna um estrangeiro morando no seu próprio país, porque ele não tem o seu direito linguístico respeitado. Isso traz muitos transtornos, traz barreiras linguísticas, sociais, culturais. As pessoas acabam se tornando muito sozinhas e, às vezes, vivendo em ambientes muito restritos por falta da língua de sinais, da Libras, né, em alguns espaços. Então, a importância hoje da Libras é justamente o respeito à igualdade de acesso, igualdade de informação. Eu acho que a base da importância é o respeito pelo próximo, pelo outro, né, por esse grupo de pessoas que convivem no nosso país, mas que se comunicam através da língua de sinais. Gente, que linda ela falando, né? Quando a gente fala daquilo que a gente gosta, que a gente coloca o coração, é assim, ó, eu deixava a Eliana falando aí a live toda. Muito bom, Eliana. Então, quando você começou nessa carreira aí, na profissional, qual foi a sua maior dificuldade? É porque
as pessoas às vezes têm até vontade de aprender Libras, mas aí se para no primeiro, na primeira barreira, tem aquela dificuldade, né? O que que você acha que as pessoas têm mais dificuldade ali em aprender Libras? Então, eu acho que tudo na vida vão ter dificuldades, né? Nada é fácil, a gente precisa lutar mesmo porque a gente quer. Eu acho que uma dificuldade é não entender que Libras é uma língua. Às vezes as pessoas entendem e acham que é fácil. Ah, vai ser simples, eu vou aprender 10 sinais e vou me tornar um intérprete, vou já saber se comunicar. E não é bem assim. Eu acho que existem o maior desafio em aprender a língua de sinais é entender a complexidade dela. Então, você vai aprender sinais, você vai aprender a datilologia, que muita gente acha que a mão, né? Ai, mas a minha mão é muito dura, eu não consigo aprender. Mas é uma questão de prática, é igual o inglês. Quando a gente começa a aprender inglês, a gente tem dificuldade com a pronúncia, eu consigo ler, mas eu não consigo fazer a pronúncia da forma correta, que se pede, e aí a gente desiste. Então, o maior desafio é não desistir. Teve uma barreira, continua. Eu já aprendi esses sinais, então vamos continuar, vamos aprender mais, vamos aprender a parte mais, as técnicas, né? Vamos aprender sobre o surdo, sobre a comunidade. Então, acho que o maior desafio é não desistir. É não desistir. O segundo maior desafio é você entender que a estrutura da língua de sinais é diferente do português. Porque a gente quer aprender Libras, aí a gente começa a colocar um sinal para cada palavra. A gente está muito apegado à nossa língua materna, que é o português, e é um desafio, é esse desprendimento do português. Entender que a Libras tem uma estrutura totalmente diferente. Então, o primeiro desafio é não desistir, e o segundo é o desprendimento do que a gente chama na língua de português sinalizado, aquela estrutura de frases, a gramática da língua portuguesa, na língua de sinais é diferente. Então, isso é um desafio, mas é superável e é só continuar no processo que dá tudo certo. E é verdade, é o que mais a gente vê também aí, é uma galerinha aí que gosta de fazer o português sinalizado, justamente porque a gente está enraizada aí no nosso português, né? Só para completar, em relação à formação, por quê? A gente entende a língua de sinais como uma língua e às vezes a gente quer aprender na esquina ali, aprender alguns sinais e acha que é o suficiente. Não, se você realmente tem interesse em aprender a língua de sinais, existem cursos, né? Como qualquer atividade hoje, como qualquer língua, você precisa se dedicar, tempo de estudo, você precisa treinar. Uma dificuldade que eu tive no meu processo, e ainda luto com isso, é as expressões faciais, né, e corporais, é colocar vida naquilo que você está sinalizando. Para isso, precisa treinar, precisa olhar na frente do espelho, precisa fazer cursos, sim, de teatro mesmo, para se aprofundar naquilo que a gente tem de dificuldade. Então, é isso. Eu acho que buscar a formação é um caminho. Precisa fazer cursos, existem vários níveis de cursos, existem cursos para ensinar Libras e existem cursos que formam profissionais tradutores e intérpretes. Nós estamos falando de cursos diferentes. Quer aprender a língua de sinais? Existem cursos básicos, intermediário, avançado, que vai te ensinar a língua. E depois, se quiser ir para a área profissional, temos as formações que não acabam nunca, né? A gente vem aí de uma jornada de formação e continua até porque a língua é viva. Se ela é viva, tem modificações. Automaticamente eu preciso buscar essa formação para que eu me atualize. Exatamente, igual a português, né? O português está aí, vive constante, né, mudanças. Então, com a Libras é igual, né? Também existe o profissional tem que estar sempre se adequando, né? Legal. Então, tá se falando muito, Eliana, sobre a questão da Libras nas escolas como uma disciplina obrigatória. Qual a sua visão sobre isso? Então, o ambiente educacional, ele é um palco para todas os nossos debates e as nossas maiores pesquisas estão no âmbito da interpretação no ambiente educacional. Por quê? A legislação, a gente pode falar um pouquinho de políticas linguísticas da comunidade surda, da Libras aqui no Brasil,
e a gente parece que as pessoas limitaram o profissional, o intérprete ali, né, na educação. Coloca o intérprete ali e resolveu o problema, porque tem um intérprete, tem um aluno surdo e está tudo certo. Mas a gente percebe que existe uma luta da comunidade surda, essa luta está em construção, a gente ainda não conseguiu as respostas e todas as lutas que a gente tem, mas colocar um intérprete na sala de aula hoje não resolve o direito linguístico, o direito de igualdade, de acesso da pessoa surda. Não resolve, porque as outras crianças que estão ali, os outros alunos, o corpo acadêmico, os professores, coordenador, diretor, como vai se dar o acesso ao respeito da cultura desse aluno, ao acesso dele aos conteúdos, às informações, aos momentos de interação social ali naquele espaço. Então, quando eu penso que colocar um intérprete na sala de aula vai resolver o problema, talvez eu possa problematizar outras coisas. E quando eu falo da Libras como disciplina, para que as outras pessoas da comunidade escolar aprendam, eu quebro barreiras, né? Porque o surdo vai conseguir chegar para o coleguinha dele, para o colega, seja no ensino médio ou superior, né? Ele vai conseguir falar um oi, vai conseguir perguntar se está tudo bem, ele vai conseguir ter vida social dentro da escola. Então, eu penso que é muito importante o ensino da língua de sinais nas escolas, para que as pessoas surdas tenham liberdade de viver em sociedade, consigam se comunicar com quem elas quiserem, conversar assuntos que talvez sejam mais particulares. Então, o ensino da língua, ou colocar Libras no currículo escolar, eu penso como um respeito à comunidade surda e como mais do que cumprir o que está na legislação brasileira, porque se a gente falar da LBI, por exemplo, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, a gente vai entender que isso é o básico, né? Você permitir que outras pessoas se comuniquem com aquele cidadão ali que tem direito ao acesso à igualdade, à interação social. Então, vai muito além do que só o processo ensino-aprendizagem de conteúdos. A gente está falando de respeitar a pessoa como cidadão brasileiro, respeitar os direitos daquela pessoa. Isso. Entendi, muito bom, Eliana. Então, é uma pergunta, agora eu vou fazer uma pergunta que todo mundo quer saber, procura saber, que é a área de mercado de trabalho. Por quê? O intérprete tradutor acaba assim, vamos lá, interpreta lá para mim, mas só na amizade, né? Acaba virando aquela coisa mais rotineira, né? E as pessoas ainda não veem o intérprete como um profissional. E aí, como é que é a questão na área no mercado de trabalho? Eliana, explica aí pra gente. A Libras, falando aqui do Brasil, né, porque as pessoas acham que a língua de sinais ela é universal. Não, cada país tem sua língua, e dentro do país tem ainda as variações linguísticas, como qualquer língua, como o português, que em cada região do país tem palavras próprias daquela região. Então, a língua, a Libra sendo uma língua, ela é viva, ela tem influência social, cultural das regiões, então ela tem também variação linguística. Não é universal, né? Cada país tem a sua língua. Se a gente fizer um mapeamento histórico político da legislação, que hoje reconhece a Libras como língua da comunidade surda, a gente vai fazer aí 2002, né, com a lei que reconhece a língua. Aí veio o decreto 5626 de 2005, que regulamenta essa lei. Só em 2010 que se regulamenta a profissão do tradutor e intérprete de língua de sinais aqui no Brasil. Então, em 2010, a gente consegue uma lei que fala, não, isso aqui é um profissional, né, que atua. Então, é recente, a política das línguas de sinais, da educação de surdos, né, do direito da pessoa surda, são recentes, infelizmente. E a gente ainda tem muitas barreiras,
e muita luta pela frente. Em 2010 tem essa lei que regulamenta a profissão, em 2015 veio a LBI como um reforço para que se construísse um mercado de trabalho. E aí, chegando no mercado de trabalho, a gente precisa pontuar coisas aqui. Existem duas coisas distintas. Eu vou aprender Libras e eu vou dar conta de conversar com um surdo. Ok, eu vou fazer o curso de Libras. Isso não me habilita a atuar como profissional tradutor intérprete. Existe, depois que você aprende Libras, que você já consegue ter uma fluência de comunicação com uma pessoa surda, você pode sim escolher ser um profissional tradutor intérprete de Libras, que é um profissional que vai atuar profissionalmente na arte, de traduzir e interpretar. Porque é para além de aprender. Uma pessoa falante, fluente em inglês, não quer dizer que ela está habilitada para ser um tradutor intérprete. Então, o mercado de trabalho hoje, como eu disse, a maioria está atuando na educação. Mas não é essa a luta da comunidade surda, porque a LBI garante que essas pessoas surdas tenham acesso em todas as áreas da sociedade, seja na jurídica, na saúde, seja no lazer, se a pessoa surda quer ir no shopping, se ela quer ir no cinema, se ela quer assistir a um filme. Então, a LBI, ela vem, se ela quer assistir TV, né? Se ela quer ter acesso ao jornal, se ela quer ter acesso à política. Então, a LBI, ela vem para reforçar essa área de mercado do direito das pessoas, né, com deficiência ou das pessoas surdas também, o direito linguístico das pessoas surdas. E aí a gente começa a pensar que existe um desafio, porque a área de atuação do intérprete hoje está bem restrita à educação. E além de estar restrita à educação, tem muitos, na nossa visão, muitos desafios. Por exemplo, os intérpretes são terceirizados ou eles são contratos temporários e não existem concursos hoje em aberto para essa profissão. Os concursos são a minoria, são poucos os intérpretes que atuam hoje como efetivos na educação ou em qualquer outros espaços. A ausência desse profissional e essa política de ser contrato temporário, quando o aluno surdo começa a acostumar ali com aquele intérprete, já troca. Então, tem uma fragilidade nesse processo. Mas existe o mercado, existe a legislação, mas faltam políticas para que isso se concretize. Então, a categoria dos profissionais tradutores e intérpretes tem lutado. A gente está, assim, de forma unida, lutando no Brasil inteiro, de forma federal mesmo, para que essas políticas de criar cargos em outras instâncias que não seja só a educação. A gente vê agora o período político, que a pessoa é obrigada a colocar ali o tradutor, intérprete na sua propaganda, e às vezes ela questiona, mas por que cobra? Tinha que ser voluntário. Mas eu não tenho verba para isso. Existe um conceito de que o intérprete tem que ser sempre voluntário. Ele não se considera os anos que são dedicados às noites e às madrugadas de leituras e busca por uma formação. Eu, atualmente, a minha formação, eu passei pelo curso técnico, que foram 2 anos, depois veio a graduação, Letras Libras, 4 anos, só aí foram 6 anos da minha vida dedicada ao estudo da língua e da tradução e interpretação. Agora, aí vem as pós-graduação, agora a gente está no mestrado, e é assim, não para, fora assim, os congressos, os artigos que precisa ler, fora os simpósios, os workshops, as oficinas, aquilo que a gente tem que estar sempre fazendo os cursos de formação para se atualizar, porque o intérprete, ele lida com 2 línguas, ele precisa estar, e ele atua na saúde, ele atua no jurídico, ele atua na educação, ele atua na política, em muitas áreas. Ele precisa estar estudando, buscando, aprendendo outras línguas, estudando outras línguas. Então, a gente precisa entender que tudo isso tem custo.
É investimento que é feito, mas, não, mas vai ter é tão rapidinho, é 1 minuto. Mas para você fazer 1 minuto de interpretação, quantos anos você precisou estudar para aquilo ali ter uma qualidade linguística, para poder o surdo se apropriar daquilo que realmente está sendo dito. E acontece assim que as pessoas não entendem isso, acham que é uma questão de voluntariado, de assistencialismo, e acaba acontecendo de colocar o intérprete sem formação, o intérprete que às vezes não vai passar a mensagem para o surdo da forma correta, pode até prejudicar a pessoa surda no julgamento, numa questão de saúde, pode ter um prejuízo. Então, o mercado de trabalho hoje está em construção. Existem, sim, alguns concursos no Brasil, mas são insuficientes pela demanda que tem. Não existem intérpretes nas esferas jurídica, médica, respeitando o que a legislação pede. Então, a gente tem um desafio aí, mas existe sim mercado, existe cada dia mais, a gente está lutando para ser reconhecido, e espero em Deus que os concursos comecem a acontecer, os contratos, as coisas comecem a lutar, né? A acontecer como a lei realmente prevê. Que ótimo, isso aí. Assim como as pessoas levam, entre aspas, né, essa profissão tão no rapidinho, vamos lá, é só 1 minutinho, interpreta aí pra gente, né? Ainda tem essa mentalidade, o contratante, né, o empresário, existe também o outro lado, que é a sociedade. Muitas das vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu não tenho parente surdo. Para que eu vou aprender Libras? Para que eu vou me interessar com isso? Entendeu? O que você tem a dizer para essas pessoas, Eliana? Eu só resumo em uma palavra, que é empatia, né? A empatia, ela é quando você se coloca no lugar do outro. Então, eu começo a pensar, se fosse meu filho, né? Se fosse meu pai, se fosse meu amigo, como que eu faria? Então, empatia, você viver numa sociedade que ninguém fala com você, que você não consegue falar um oi com uma pessoa surda. Então, eu digo que a gente precisa amar mais as pessoas, precisa ter mais empatia e respeito para que as pessoas vivam aqui no nosso país de forma mais feliz, né? Para que as pessoas consigam se comunicar, para que as barreiras sejam minimizadas. Por isso que eu digo que todos nós precisamos aprender pelo menos o básico, o cumprimento, para encontrar uma pessoa na rua e falar um oi com ela, né? Para falar um tudo bem e respeitar a língua dessa pessoa. Tá, joia, Eliana. Então, assim, agora a gente vai terminando a nossa live. Quero muito, muito agradecer. Foi uma live curta, né? Mas, assim, de uma explicação, assim, maravilhosa. Muito obrigada com suas palavras, Eliana. Agradecer mais uma vez a nossa intérprete aí também. E, claro, para finalizar a live, eu queria que dar um descanso agora para a intérprete. E você, Eliana, faz aí alguma frase em Libras, alguma frase que você acha que vai mudar aí, deixa aí seu recado através da Libras aí para nós. Então, eu vou dizer obrigado, que é um sinal que todo mundo deve aprender, obrigado, e que a gente continue a lutar pelo respeito às pessoas surdas do Brasil. Ai, que gracinha! Muito bom, muito bom. Galera, enfim, terminamos a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Espero ajudar vocês de alguma forma. E a próxima live fica, então, aí nas mãos do Gabriel, né? Que é sábado que vem. A gente vai estar juntinhos aí, beleza? Beijo, galera, e até mais.